Agora, meus irmãos, a pergunta é a seguinte: o que é que se prega para uma igreja que faz 36 anos de existência? Uma igreja mãe de outras que nasceram daqui. O que é que se prega para uma igreja dessa? Então Deus pôs no meu coração um assunto muito importante, muito interessante. Abra a sua Bíblia, depois vocês vão sentar, mas vamos ler ainda em pé. Abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. O tema que nós vamos tratar hoje à noite intitula-se, o tema desta mensagem é os 5 pilares do cristianismo. Você já vai entender o que é que eu quero dizer com isso. Os 5 pilares do cristianismo. O texto é esse aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 em diante. Assim diz o apóstolo: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de escândalo. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Amém. Até aqui. Pai Celestial, abençoa esta nossa meditação na Tua Palavra. Eu quero louvar o Teu nome porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua Palavra é espírito e vida, a Tua Palavra é alimento. Nesta noite, Pai, nós queremos glorificar o nome de Jesus. Jesus que é o nosso Salvador. Queremos exaltar o nome de Jesus. Então, Pai, usa-me nas Tuas mãos e abençoa a cada irmão, a cada irmã que está aqui esta noite. Que os meus irmãos saiam daqui animados, encorajados, fortalecidos, alimentados e enriquecidos na sua fé. Meu Deus, essa é a minha oração e eu a faço com fé e agradeço em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém. Amém. Agora sim podem sentar. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, acontece o seguinte: todo mundo crê em Deus. Quando se fala em Deus, as pessoas dizem: eu creio em Deus. E todas as religiões pretendem se aproximar de Deus. Mas quando a coisa chega em Jesus, aí é o problema. Jesus, o Filho de Deus, o carpinteiro de Nazaré, Deus humanizado. Crer em Deus, diz a Bíblia, que até o diabo crê, estremece e não obedece. Agora, com Jesus começa o problema. É o que está escrito aqui. Eu usei essa leitura só para abrir o assunto. Eu não vou discorrer sobre esse texto aqui. Só para citar esta frase aqui. Jesus é considerado pedra de tropeço e rocha de ofensa. Tem outra Bíblia que diz rocha de escândalo. Quer dizer, crer em Deus todo mundo crê. Todo mundo diz, tá bem, eu me entendo com Deus. Mas quando a gente fala de Jesus, começa o problema.
E por isso eu gostaria de, nesta noite, falar aos meus irmãos sobre Jesus. E queria, inclusive, nesta noite, glorificar o nome de Jesus, a obra de Jesus. Por isso, este nosso tema aqui intitula-se Os 5 pilares do cristianismo. O que quer dizer isso? Os 5 princípios fundamentais do cristianismo. Então, o primeiro pilar, vamos a ele. O primeiro pilar chama-se a encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus. O que quer dizer isso, meus irmãos? É que Jesus, veja só, Jesus não é um homem que se fez Deus. Não, mas ele é Deus que se fez homem. Amém? Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo no ventre da bendita Virgem Maria. É Deus encarnado, Deus que tomou forma humana. Então nós precisamos crer nisto, meus queridos irmãos. Nós precisamos crer na encarnação de Jesus e entender como é que aconteceu isso. Então, vamos ler esses textos que estão escritos ali. Venha comigo aqui, porque nós vamos ler rápido e todo mundo tem que ter Bíblia na mão e trabalhar rápido, porque tem muita coisa para ler na palavra de Deus. Olha só, João capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha só, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Agora veja o versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem pode dizer amém? Jesus encarnou. Essa é a primeira coisa que nós temos que saber. É a primeira base do cristianismo. O nosso Senhor Jesus Cristo não era um homem qualquer. Tampouco ele não era um homem que se fez Deus. Não, mas ele é Deus que se fez homem. Isso nós temos que pôr aqui na nossa cabeça e acreditar nisso, porque essa é a verdade. Glória a Deus! Glória a Deus! Olha só o que diz Mateus capítulo 1. Vamos ver aqui rapidamente. Tudo tem que ser rápido, meus irmãos, porque o tempo corre e digamos, temos muita coisa para ler. Olha, aqui narra, Mateus capítulo 1, versículo 18, narra o nascimento de Jesus. Olha só, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Até aqui. Amém? Amém, irmãos? Então que isso fique na nossa mente e no nosso coração. É o primeiro fundamento do cristianismo. É o primeiro fundamento da nossa fé. Jesus encarnou. Aleluia! E ele é Deus que estava lá no céu. O Verbo divino é ele que estava ao lado do Pai.
e que criou todas as coisas e que no devido tempo, conforme o plano de Deus, ele veio a este mundo, tomou forma humana e efetuou a nossa salvação. Vou completar isso porque João fala de uma outra coisa ali, 1 João 4, veja o que diz aqui 1 João capítulo 4, é muito interessante isto. 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz assim a palavra. Eu estou folheando aqui a minha Bíblia, capítulo 4, versículos de 1 a 3, olha o que diz aqui a palavra. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, quer dizer que não veio em carne, não é de Deus. Não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, quando você ouvir alguém dizer coisa nenhuma, Jesus não encarnou nada e tal, que esse Jesus aí, isso que está falando, que houve a encarnação, isso não aconteceu, Jesus é um homem qualquer e Deus se manifestou de uma outra maneira. Quer dizer, quem nega a encarnação de Jesus é o espírito do anticristo. Aqui ninguém tem o espírito do anticristo. Aqui na igreja nós temos o Espírito de Cristo. Nós cremos que Jesus encarnou, porque está dizendo ali que quem ensina, quem acredita que Jesus não encarnou, é pelo Espírito do anticristo, e isso nós não temos nada a ver com isso aí. Nós cremos na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Então eu queria calcar bem na mente e no coração dos irmãos essa verdade. Primeira coisa do Evangelho, do cristianismo, o primeiro pilar, a primeira coluna, o primeiro fundamento: Jesus encarnou. A encarnação de Jesus. Glória a Deus. Pronto, vamos agora ao segundo pilar. A segunda coluna, a crucificação de Jesus. Jesus morreu, foi crucificado. Isso tem que ser levado em conta. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, porque eu não me apoio nas minhas palavras. Eu tenho que ir para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, aleluia, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos parar aqui. Então, acho que já está muito claro, né, meus irmãos? Está muito claro. Jesus foi crucificado. A crucificação de Jesus é um fato. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não seríamos salvos. Ele morreu ali na cruz para pagar o preço da nossa salvação.
Esse é um ponto que teria que ter uma mensagem especial sobre isso aí. Tem muitos detalhes preciosos, mas isso que estamos afirmando é suficiente. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que crer nisso. Irmão e irmã, não abra mão disso. Jesus foi crucificado. Eu tenho um irmão meu que se desviou do evangelho durante um período. Aí ele, querendo ser inteligente e tal, andou pesquisando religiões aí, essa religião, aquela outra religião e tal. Só que a semente do evangelho nunca saiu do coração dele. Tanto é que ele voltou e hoje ele é um presbítero, ele é um servo de Deus, esse meu irmão. Então ele me contou o seguinte, que uma vez conversando com pessoas de uma certa religião, ele perguntou assim, vem cá, como é que é a salvação aí com vocês aí? Como é que vocês ensinam a salvação? Aí disse, não, peraí, não, isso não tem salvação. A gente tem uma evolução, quer dizer, os espíritos evoluem e tal, a gente morre, aí o espírito vai para algum lugar lá, depois volta no corpo de uma criança que nasceu, aí volta, aí cresce e tem uma nova oportunidade, uma nova encarnação, aí depois morre de novo e vai, e reencarna e morre, reencarna, morre, reencarna, morre e tal. E então aí a pessoa vai evoluindo. Não tem salvação não, e tal. Aí o meu irmão diz assim, muito interessante, isso de fato é interessante. Mas vem cá, onde é que entra Jesus? Onde é que entra que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Que ele derramou o seu sangue em propiciação pelos nossos pecados. Onde é que entra isso? Não, isso não entra. Aí ele diz, não, tem que entrar. Eu não posso negar a crucificação de Jesus. Então você acha que Deus ia mandar o seu filho lá do céu para nada? Então ele morreu na cruz, isso não é nada, não vale nada. E o meu irmão ganhou a discussão lá, sem problema nenhum. Porque ele diz, e Jesus? Não souberam responder. Aí terminou que o meu irmão, desviado do evangelho, pregou o evangelho para esse pessoal. Glória a Deus! Então, meu irmão, minha irmã, não tire da sua cabeça, não tire do seu coração que Jesus foi crucificado. É um princípio básico do evangelho. É o segundo pilar do evangelho. Amém? Vamos passar ao terceiro pilar, porque depois no fim de tudo, quando você souber dos 5 pilares, nós vamos ter aqui uma explosão de alegria. Com esse Jesus maravilhoso. A gente vai amar Jesus mais do que nunca. Glória a Deus. Olha, o terceiro pilar, a ressurreição de Jesus. Jesus encarnou, Jesus foi crucificado e Jesus ressuscitou. A história nós já sabemos como é que foi. Depois que ele foi morto, ali na cruz, o seu corpo pendurado, ali mais ou menos pelas 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, José de Arimateia e os outros lá, porque o sábado começava às 6 horas da tarde, então eles tinham só 3 horas para fazer tudo isso. Correram lá com Pilatos, pediram o corpo, o José de Arimateia e mais uns outros. Pilatos deu o corpo, aí também os sacerdotes foram, por sua vez, arranjar uma guarda para guardar o túmulo, porque diziam que os discípulos podiam inventar a ideia, podiam roubar o corpo, e dizer que ele ressuscitou. Então tinha que ter guardas lá para guardar o túmulo de Jesus, para não deixar ninguém se aproximar. E puseram então essa confusão toda, e Jesus foi sepultado. Não deu tempo de embalsamar Jesus, de passar aqueles perfumes que os judeus costumavam passar. Até as mulheres foram comprar lá fora as especiarias para fazer isso depois. Só que quando Maria Madalena e as outras chegaram lá, Jesus já tinha ressuscitado. Glória a Deus. Aí a gente sabe da história. Um anjo desceu do céu e a guarda romana caiu por terra. O anjo
tirou a pedra que estava em cima do sepulcro e Jesus ressuscitou. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é fundamental para o Evangelho. Fundamental. Olha o que diz aqui a palavra, 1 Coríntios capítulo 15. Nós estamos com a Bíblia aberta em 1 Coríntios. Agora veja aqui o capítulo 15. O que é que diz aqui a palavra? De 1 a 19. Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, né? E depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Agora vamos lá saltar um pouquinho aqui e vamos ler aqui só esse versículo final aqui, de 17 para frente. Diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a vida terrena, a vida aqui no mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha, eu queria terminar essa argumentação dizendo para os irmãos o seguinte: crer na ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa salvação. Tem um versículo que os irmãos não estão se lembrando agora, mas quando eu mostrar, você diz: é mesmo. Olha só, vem aqui para Romanos capítulo 10. Vire para trás a sua Bíblia um pouquinho. Romanos capítulo 10, versículo 8. Olha o que diz aqui o apóstolo. Romanos 10, 8, diz assim: que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Aleluia! Eu tenho que crer que Jesus desceu do céu, encarnou, eu tenho que crer que ele foi crucificado, e eu tenho que crer que ele ressuscitou dentre os mortos. E ele está agora vivo ao lado direito do Pai, intercedendo por nós. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aí está um dos pilares, portanto, fundamentais, um dos princípios fundamentais do Evangelho é a ressurreição de Jesus, além das duas que eu já falei. Vamos agora passar para o quarto pilar, o quarto item, a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo. Jesus não só ressuscitou e está sentado lá no céu, lá diante do Pai, lá no céu, mas a Bíblia diz que ele voltará. A igreja pode repetir: Jesus voltará. Vamos repetir forte mais uma vez: Jesus voltará. Aleluia! Ele voltará. Olha só, olha o que a Bíblia diz. Vamos ler os textos aqui. Textos que nos
mostram isso. Atos 1, 9. Aqui é quando Jesus estava subindo ao céu, depois que ele foi ressuscitado. Então diz aqui o texto: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Pronto, aqui está uma das promessas da segunda vinda. Na verdade, a primeira promessa é quando Jesus disse assim aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, virei e voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ali foi a primeira promessa da segunda vinda de Jesus. E aqui é uma outra promessa por parte dos anjos. Esse Jesus que agora subiu ao céu, ele voltará do mesmo modo como subiu. E vem agora a pergunta, porque eu sou um pastor, bispo Rubem, que as pessoas perguntam e eu tenho que ter as respostas. E quando eu falo de alguma coisa, eu já mais ou menos imagino o que é que as pessoas vão perguntar. E eu já, antes de perguntarem, eu já respondo, né? Então é assim, Mateus 24, 30 e 31. Aqui tem duas, quer dizer, são 2 momentos da segunda vinda de Jesus. Mateus 24, aqui fala dos anjos que vão reunir os escolhidos. Mateus 24, 30, 31. Olha o que diz a palavra. Isso é o próprio Jesus que está falando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os que estiverem vivos vão ser reunidos pelos anjos. Agora, aos mortos, e os mortos? Os nossos entes queridos, salvos, que faleceram. Aí Paulo explica isso em 1 aos Tessalonicenses. Venha para cá. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 e 17. Aqui Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Como é que vai ser a vinda de Jesus? Deixa eu fazer aqui uma representação. O Pai está aqui sentado no trono. Quando chegar a hora, o Pai vai dizer para o anjo: anjo, toca a trombeta, né? Filho, te prepara para sair, para buscar lá o meu povo que está lá, né? Aí o anjo, tan, 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 tan. Aí Jesus sai de lá, aí, pim, não abrir e fechar de olhos. Irmãos, é abrir e fechar de olhos. Pisca, pisca, faz assim. Fecha o olho e abre. É assim. Quando você está de olho aberto, não aconteceu nada.
Quando você piscou e abriu de novo, já aconteceu tudo. É abrir e fechar de olhos. Os mortos vão ressuscitar. Pá! Os vivos vão ser transformados. Quando você acordar, está lá diante do Senhor Jesus. Rápido! Isso é um dos pilares do cristianismo. Nós não podemos deixar de crer na volta do Senhor Jesus desse jeito. O que é que vai acontecer agora, meu irmão? Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar e tal, mas você está com, como, permita-me usar uma expressão, um olho no padre e outro na missa. Você está trabalhando, mas está sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Você está pronto. Também não precisa exagerar. Ninguém tem que vender tudo que tem, ir para a montanha para esperar Jesus. Não é isso, não. Você não tem que parar tudo para... Não, estou esperando Jesus chegar. Não. Continue trabalhando, os nossos jovens se casando, as gestantes tendo crianças, tudo. A vida segue normal. Só que a gente sabe que, de repente, a qualquer momento, o milagre poderá acontecer. A volta do Senhor Jesus. Esse é o quarto pilar, o quarto fundamento do cristianismo, do evangelho. A quarta esperança que nós temos. Para uma igreja que faz 36 anos, Bispo Rubem, o que é que eu poderia pregar? Uma coisa dessa, pregar o evangelho. Pregar a nossa esperança em Jesus Cristo. Aleluia! Glorificar o Senhor por aquilo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer. Louvado seja o seu santo nome. Vamos agora ao quinto pilar. Esse quinto pilar aí, muita gente passa por cima. Jesus como juiz. Jesus como juiz. E a história, meus irmãos, é a seguinte. Jesus, neste momento, Ele é só o nosso Salvador. Ele não julga ninguém. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. No entanto, depois da segunda vinda, que Ele tiver tirado a sua igreja da terra, aí Jesus vai fazer uma outra coisa. Ele vai ser juiz. Aí Ele vai julgar. Isso nós temos que saber. Um dia, nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A humanidade toda que não conhece Jesus vai comparecer perante o tribunal de Deus. Tem esses nomes assim, porque no tribunal de Cristo é uma coisa particular com a igreja. Julgamento para galardão. Isso é uma coisa. Tem um texto lá em... onde é? Timóteo? Não, Coríntios. Em Coríntios que diz que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Essa frase aí está se referindo ao nosso galardão. Logo que Jesus arrebatar a igreja, Ele vai nos julgar. Ele vai ver o que cada um fez e tal, e vai galardoar a cada um de nós. É o tribunal de Cristo. Agora tem o tribunal de Deus, que é para a condenação da humanidade pecadora que não quis saber de Jesus. Então, aí, nesse tribunal de Deus, Jesus se senta lá. Ele vai ser, porque é Deus. Jesus é Deus. Então, Ele se senta lá e vai julgar. Então, vamos ler uns textos aí, para confirmar o que eu estou falando. Olha só o que diz a palavra. Atos, capítulo 17. Atos 17, versículos 30 e 31. Isto aqui é precioso, meus irmãos. Atos 17, 30, 31. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse varão
que Deus acreditou diante de todos que o ressuscitou dentre os mortos? Quem? Jesus. Então, Jesus, quer dizer, o Pai vai julgar a humanidade por meio de Jesus, por meio de um varão que ele acreditou e ressuscitou dentre os mortos. Então quer dizer o seguinte, que Jesus, que hoje é o nosso Salvador, amanhã ele vai ser juiz. Agora vem a pergunta, como é que ele vai julgar? Qual é o critério desse julgamento? Então vamos ler, tem duas partes aí. A primeira parte do julgamento é assim, ó. Vamos ler, João 3,16. João 3, de 16 para frente, começa aqui com o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a primeira parte. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Então, aqui a gente depreende o seguinte, qual é o critério do julgamento? Ele diz, ó, deixe-me reler aqui. Ele diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você está vendo o seguinte, que o que julga a pessoa não é nem Jesus. Jesus, sendo juiz, ele não vai ter muito trabalho não. A própria pessoa é que se condena ou que se salva. Porque ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aí? O que é que o homem tem que fazer para ser salvo? Crer. Se ele não crê, já está condenado, porque não crê. Então, a lavratura da sentença, lá no tribunal de Deus, é simples. Eu quero imaginar que todo o pessoal que negou Jesus já vai chegar lá de cabecinha baixa. Porque ninguém vai dizer que Deus é injusto. Ele disse, o evangelho é pregado, a palavra é pregada de todas as formas, de todas as maneiras. Ninguém vai tentar apontar o dedo para Deus. Eu estou sendo injustiçado. Injustiçado nada. Você não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Pronto, é isso o que salva ou o que condena, no caso, neste aspecto, é a atitude da pessoa. Nós temos livre-arbítrio, é muito certo que Jesus é que nos salva. Jesus é que efetuou a obra da salvação. Se eu creio, eu estou crendo no que Jesus fez. Agora, se eu não creio, eu estou não crendo no que Jesus fez. O Salvador é Jesus. Mas, digamos, a aplicação da salvação depende da pessoa. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Compreende, meus irmãos? Então, esse é o critério do julgamento. Vou mostrar a segunda parte que confirma tudo isso. Aqui, ainda em João, capítulo 5, versículo 22, Jesus diz assim, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Aqui é quando Jesus é juiz. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Vamos ler aqui capítulo 12. Está vendo que Jesus aqui é colocado como juiz. Agora, veja capítulo 12, 47 e 48. Este é o último texto que nós vamos ler, meus irmãos. João capítulo 12, 47, 48. Diz assim, isso palavras de Jesus: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Quer dizer, eu nem preciso julgar. A própria pessoa se julga. Ele diz assim, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 48 diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Qual foi a palavra que Jesus proferiu? Quem crê em mim, se salva. Quem não crê em mim, não se salva. Essa é a palavra. Então, está explícito. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus hoje é o nosso Salvador. Vamos aproveitar. Vamos pregar o Evangelho. Vamos dizer, gente, Jesus é o nosso Salvador. Aceita Jesus. Abre o teu coração. Te converte ao Evangelho, né? Creia no Senhor. Peça o batismo. Se torne uma nova criatura. Abra o teu coração. Porque vai chegar o dia que o Senhor voltará. E Ele vai arrebatar os seus. E depois disso, Ele já não é mais Salvador. Ele já vai ser juiz. Eu estou insistindo nisso, Bispo Rubem, porque muitos irmãos nossos da igreja não sabem. Quer dizer, ouve assim falar por alto, mas não tem assim muita certeza. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã. Eu vou pedir ao nosso operador para voltar lá para a primeira página desse nosso esboço, só para a gente repetir. Os 5 pilares do cristianismo. Passa para outra página. Qual é o primeiro pilar? A encarnação de Jesus. Qual é o segundo pilar? A crucificação de Jesus. Terceiro pilar, a ressurreição de Jesus. Quarto pilar, a segunda vinda de Jesus. Aleluia. E o quinto pilar, Jesus como juiz. Vamos pôr isso no nosso coração. Essa é a palavra que Deus me deu para a igreja nos seus 36 anos de existência. Palavra fundamental sobre Jesus. Não esqueça, meu irmão, Jesus, ele foi encarnado. Não esqueça, Ele morreu na cruz para nos salvar. Não esqueça, Ele ressuscitou para nos justificar. Não esqueça, Ele voltará para buscar a sua igreja. Não esqueça, um dia Ele vai julgar a todos. Aleluia. Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fiquemos todos em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos oferecer um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Haverá alguém esta noite que ouviu esta palavra e você está longe de Jesus e você quer chegar para perto de Jesus. Nós vamos orar por você agora. Dê um sinal onde você estiver. Alguém que está longe de Jesus, não está assim muito certo com Jesus. Dá para eu ver? Você lá no fim, lá no final. Veja aquele rapaz lá no final. Procure interpretar bem. Aqui na galeria, alguém que esteja longe de Jesus. Eu não estou vendo, eu acho que está todo mundo aqui perto de Jesus. Isso é bom. Aleluia. Eu não sei, eu vou deixar esse assunto aqui com o Bispo Rubem, com os pastores aqui da igreja, para tratarem disso. Olha, se alguém quiser se reconciliar com Jesus, se alguém quiser acertar a sua vida com Deus, não perca a oportunidade. Hoje à noite mesmo vamos encerrar o culto. Vem aqui à frente aqui e diga, olha, eu quero me entregar ao Senhor Jesus, eu quero receber a minha salvação, quero receber o perdão dos meus pecados, eu quero me tornar uma nova criatura na presença de Deus, eu quero entrar para a família de Deus. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, aleluia, vamos orar. A igreja toda repita esta oração,
palavra por palavra. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque tu és Deus, mas tu vieste ao mundo, tu tomaste forma humana, tu nasceste no ventre de Maria, te tornaste carne para seres o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, porque tu foste crucificado, tu não te recusaste a ser crucificado, mas tu morreste em meu lugar, para a minha salvação. Obrigado, Jesus, porque tu não ficaste na sepultura, mas ao terceiro dia, tu te levantaste dos mortos, tu ressuscitaste, e agora estás assentado ao lado direito do Pai, intercedendo por nós. Obrigado, Jesus, porque um dia tu voltarás. Nós não vamos ficar neste mundo para sempre, não vamos ficar aqui esquecidos, mas tu virás nos buscar. Obrigado, Senhor, pela tua segunda vinda. Obrigado, Senhor, porque também tu vais te sentar no trono e vais julgar a todos nós. Ajuda-me, Senhor, a te servir, de maneira que naquele dia eu recebo o meu galardão. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa, Bispo Rubem, que eu não disse e que eu preciso dizer, que vocês vão se alegrar mais ainda. Alguns vão até ficar assustados. É o seguinte: você sabia que quando Jesus se sentar no trono para julgar, a Bíblia diz, eu não marquei os textos, mas você pode procurar depois, a Bíblia diz que nós vamos também julgar o mundo com Ele. Vou repetir: naquele momento que Jesus sentar no trono para julgar, nós também vamos julgar o mundo com Ele. Nós também vamos ser juízes. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Olha só. Então nós vamos ocupar a mesma posição de autoridade do Senhor Jesus. Glória. Senhor, eu não mereço. Você diz: mas quem sou eu? Quem você é? Você é lavado pelo sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus. E você também vai sentar no trono para julgar as nações. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bispo Rubem, muito obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vou passar aqui o microfone.